Se você tem mais de 30 anos, assim como eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você realmente acredita que ainda consegue aprender inglês? Eu não estou perguntando se você gostaria, eu estou perguntando se lá no fundo, deep inside, você acredita que consegue. Porque existe uma frase que eu escuto, há anos. Ah, se eu tivesse começado quando eu era criança. Ah, se eu tivesse começado quando eu era mais novo. Ai, se eu tivesse começado quando eu era adolescente. Ai, agora o meu cérebro já não aprende mais nada. Ai, depois dos 30 tudo ficou mais difícil. Quem repreende rápido é criança. Já passou da hora de eu aprender, não dá mais. E aos poucos, essas crenças limitantes vão ficando tão fortes que muita gente nem tenta, ou pior, até tenta, compra um curso, estuda durante algumas semanas, esquece algumas palavras, trava para falar, aí pensa, aí tá vendo, aí ó, eu sabia, né? Aí ó, não vou para frente, não dá certo. Inglês não é para mim. Só que existe um detalhe. Esse pensamento parece lógico, né? Mas ele está completamente errado. Na verdade, eu diria que uma das maiores mentiras que contaram sobre aprender inglês foi justamente essa: que existe uma idade certa, que se você aprende quando criança é melhor, é o melhor momento, depois disso fica muito mais difícil. Só que vem cá, me diz o seguinte: você consegue aprender a usar um aplicativo novo? Você consegue aprender uma profissão hoje? Você consegue aprender a investir? Você consegue aprender a cozinhar uma receita completamente diferente? Você consegue aprender a editar vídeos? Claro que consegue. Claro que sim. Então, por que exatamente o inglês seria a única habilidade que o cérebro simplesmente decide parar de aprender, hein? Você percebe como isso não faz sentido? O problema é que nós confundimos duas coisas completamente diferentes e aprender do jeito errado. Que a maioria dos adultos tenta estudar inglês exatamente como estudava na escola. Lista de vocabulário, regra gramatical, verbo, exercício, prova, decorar, esquecer, repetir. E a pessoa conclui que ficou velha, que o inglês não é para ela. Quando, na verdade, ela só continuou usando um método que nunca foi feito para a vida real. Existe uma frase que eu gosto muito: adultos não aprendem pior. Adultos aprendem diferente. E essa diferença muda absolutamente tudo. Porque quando você entende como um adulto realmente aprende, algumas vantagens começam a aparecer. Você já tem repertório. Você já conhece o mundo. Você já entende contexto. Você já sabe identificar padrões. Você já tem objetivos claros. Você não está aprendendo inglês para tirar nota. Você quer viajar. Você quer crescer profissionalmente. Você quer entender um vídeo, uma música. Você quer assistir a um filme sem legenda. Você quer conversar com gringos. Você quer finalmente destravar, você quer ganhar mais dinheiro, você quer ser promovido, você quer trabalhar naquela multinacional dos seus sonhos. E isso faz uma diferença enorme. Eu vou te contar uma coisa que provavelmente vai contra tudo que você já ouviu até hoje. Em alguns aspectos, um adulto pode aprender muito mais rápido do que um adolescente ou até mesmo do que uma criança. E não é porque o cérebro ficou mais inteligente. É porque o adulto tem uma capacidade que quase ninguém aproveita. Ele consegue conectar conhecimento novo com experiências que já viveu. É isso mesmo. E é exatamente isso que acelera o aprendizado. Você sabia? É. O problema é que quase nenhum curso ensina adultos como adultos aprendem. Eles continuam ensinando como se todo mundo tivesse 15 anos. E talvez seja exatamente por isso que tanta gente estuda durante anos e continua acreditando que não nasceu para aprender inglês. Só que existe uma maneira completamente diferente de fazer isso. Uma forma que respeita como
O cérebro adulto realmente aprende. E é justamente isso que eu quero te mostrar hoje. Porque, se você entender essa diferença, talvez você perceba que o problema nunca foi a sua idade. Talvez tenha sido apenas o jeito como você tentou aprender inglês até agora. Então, deixa eu te mostrar a diferença entre estudar como um adolescente e aprender como um adulto. Porque foi essa diferença que mudou completamente a forma como eu ensino inglês já há mais de 10 anos. E eu chamo isso de método ACE, método ACE. Não porque ele seja mágico, mas porque ele respeita a maneira como o cérebro adulto realmente aprende. A primeira letra é o A de associação. Talvez você já tenha percebido uma coisa curiosa, né? Você esquece uma lista de 20 palavras em poucos dias, mas você dificilmente esquece a primeira música que marcou a sua adolescência. É ou não é? Ou o endereço da casa onde você morou, ou uma frase de um filme que você ama. Por quê? Porque o cérebro não guarda informação, ele guarda significado. É por isso que tentar decorar listas enormes de vocabulário costuma ser tão frustrante e uma perda de tempo, modéstia à parte. Você até consegue lembrar por alguns dias algumas palavrinhas ali, mas como aquelas palavras não estão ligadas a nenhuma experiência real, elas desaparecem rapidamente e aí você tem aquele famoso branco. Agora imagina uma outra situação. Em vez de decorar que appointment significa compromisso, você aprende essa palavra dentro de uma frase relacionada ao seu contexto, à sua vida real. Por exemplo, I have a doctor's appointment tomorrow. I have a doctor's appointment tomorrow. Vai repetindo comigo. I have a doctor's appointment tomorrow. Eu tenho uma consulta médica amanhã. Agora, não existe apenas uma palavra solta. Existe uma cena, um contexto, uma situação. O seu cérebro passa a guardar uma história, não uma tradução. E é exatamente assim que adultos aprendem muito melhor. A segunda letra do método de ACE, né, é o C de contexto. Esse talvez seja um dos maiores erros que eu vejo quem estuda inglês cometer. A pessoa tenta aprender o idioma inteiro antes de viver o idioma. Ela quer dominar todas as regras, todo o vocabulário, todos os tempos verbais. Parece até um robô aprendendo, sabe? Para só depois começar a consumir conteúdo em inglês, para só depois realmente começar a praticar a fala. Só que funciona o contrário, você aprende porque você vive o idioma. Você não vive o idioma porque já aprendeu tudo. Por exemplo, se você gosta de culinária, assista a receitas em inglês. Se você gosta de tecnologia, consuma assuntos sobre tecnologia em inglês. Se você gosta de academia, mundo fitness, acompanhe criadores desse assunto em inglês, americanos, canadenses, enfim. Quando o conteúdo faz parte da sua vida, as palavras começam a se repetir naturalmente. E repetição, dentro de contexto, é uma das formas mais poderosas de consolidar o idioma. Foi exatamente assim que eu ampliei muito do meu vocabulário, não tentando aprender todas as palavras do inglês, mas encontrando várias vezes as mesmas palavras dentro dos assuntos que eu realmente gostava. Agora vem a terceira letra, que é o E, de exposição inteligente. E aqui está um erro que eu vejo praticamente todo mundo cometer. As pessoas acreditam que precisam estudar 2, 3 horas por dia. Mas sabe o que normalmente acontece? Elas conseguem manter esse ritmo durante uma semana, talvez 2. Depois a rotina aperta, o trabalho aumenta, a família exige atenção, o cansaço aparece e o inglês desaparece. O problema nunca foi falta de motivação, foi excesso de expectativa. Adultos precisam de um plano que sobreviva aos dias corridos. Na minha experiência, 20 minutos bem direcionados todos os dias valem muito mais do que 3 horas apenas no sábado, por exemplo. Porque o cérebro aprende por frequência, ele aprende com continuidade, com consistência, não por sofrimento. É muito melhor você ter contato diário com o idioma do que viver ciclos de empolgação seguidos por semanas sem estudar. Aliás, by the way, essa talvez seja uma das maiores diferenças entre quem finalmente destrava no inglês e quem passa anos começando do zero. Você já viu aquelas pessoas
que ficam procurando, todo ano procura um professor novo, aula particular de inglês. Aí todo ano essa pessoa começa do iniciante básico, iniciante básico, iniciante básico, iniciante básico. Aliás, isso é pior do que fazer curso gravado. Enfim, não vou entrar nesse assunto agora, deixo para depois, quem sabe no outro vídeo. Sim, presta atenção nisso que eu vou te falar. Quem destrava no inglês realmente transforma o inglês em rotina, não em evento. Foi justamente observando esse padrão em tantos alunos, tantos brasileiros, adultos como você e eu, que têm contas para pagar, que tem um monte de responsabilidade, que eu construí o método americano. Eu percebi que o problema quase nunca era a falta de capacidade. O problema era que as pessoas estavam tentando estudar inglês de um jeito que simplesmente não combinava com a vida adulta. Então, em vez de depender de horas livres, que quase ninguém tem, o foco passou a ser criar um sistema que cabe na rotina, sem precisar fazer intercâmbio, né? Sem precisar gastar uma fortuna com intercâmbio, sem depender de conversas com nativos todos os dias, sem viver em outro país. Se você sente que já tentou de tudo e mesmo assim continua travando, talvez o problema nunca tenha sido disciplina, talvez só estivesse te faltando um caminho estruturado, um método estruturado com passo a passo. Se depois você quiser entender melhor como funciona esse processo, como funciona o método americano, o link, todas as informações estão aqui na descrição desse vídeo, ok? Mas antes, existe uma última coisa que quase ninguém percebe e eu preciso te falar. Essa coisa pode ser justamente o motivo pelo qual tantas pessoas inteligentes desistem de aprender inglês depois dos 30. Agora eu quero terminar este vídeo falando sobre uma coisa que, sinceramente, eu gostaria que alguém tivesse me contado muito antes. Porque depois de ensinar inglês durante tantos anos, mais de 10 anos, eu comecei a perceber um padrão muito curioso. Os alunos que mais evoluíam não eram necessariamente os mais inteligentes, também não eram os que tinham mais tempo. E muitas vezes nem eram os que estudavam mais horas por dia. Eles tinham uma característica diferente. Eles deixavam de se enxergar como pessoas tentando aprender inglês e começavam a se enxergar como pessoas que já conviviam com o inglês. Parece um detalhe pequeno, né? Mas muda tudo. Porque existe uma enorme diferença entre pensar, "Ai, hoje eu preciso estudar inglês, e pensar, inglês faz parte da minha rotina. No primeiro caso, o inglês vira uma obrigação. No segundo, ele vira parte da sua identidade. E identidade é muito mais forte do que motivação. Porque motivação, ela vai embora. Todo mundo tem dias que está cansado, sem vontade, sem tempo, sem ânimo, mas a identidade permanece. Pense em alguém que treina já há anos. Essa pessoa nem acorda perguntando: será que eu vou treinar hoje? Não, aquilo simplesmente faz parte de quem ela é. Com o inglês acontece exatamente a mesma coisa. As pessoas que chegam à fluência normalmente não vivem esperando sentir vontade. Elas simplesmente criaram uma rotina onde o idioma está presente. Nem sempre durante horas, às vezes por 20 minutos por dia, mas todos os dias. E existe uma outra coisa que eu acho importante de te dizer. Talvez você tenha mais de 30, talvez já tenha 40, 50, 60, 70 anos ou até mais. Talvez você esteja pensando, será que ainda vale a pena começar? Eu te respondo essa pergunta com outra. Daqui a 5 anos, você vai ter 5 anos a mais de qualquer jeito. A diferença é que você pode chegar lá ainda dizendo, quem dera eu tivesse começado lá atrás. Ou você pode chegar lá entendendo filmes, lendo livros, viajando com muito mais confiança, assistindo a conteúdos do mundo inteiro, conversando em inglês. O tempo vai passar de qualquer maneira. A única decisão que realmente está nas suas mãos é: você quer que o inglês faça parte da sua vida quando esse tempo passar? Que existe uma coisa que eu aprendi observando centenas de brasileiros adultos como você e eu. O problema nunca foi a idade. O problema foi acreditar que a idade era o problema. Quando essa crença desaparece, algo muito interessante acontece. A pessoa para de correr atrás da fluência e começa simplesmente a acumular pequenas vitórias. Uma frase entendida hoje, uma expressão nova amanhã, um vídeo que ficou um pouco mais fácil de acompanhar, uma conversa que já não assusta tanto. É assim que a fluência acontece. Ela quase nunca chega de uma vez. Ela aparece discretamente até que um dia você percebe que está entendendo algo que antes parecia impossível. E o mais curioso é que normalmente esse momento chega quando você
Para de medir o seu progresso todos os dias. Foi exatamente por isso que eu construí o método americano. Eu nunca quis criar um curso baseado em decorar regras, listas enormes de palavras. Eu queria criar um método que funcionasse para pessoas reais, como você e eu. Pessoas que trabalham, que têm família, que vivem cansadas, que têm contas para pagar. E nem sempre têm 2 horas livres por dia, mas que ainda assim podem aprender inglês de forma consistente. Porque eu realmente acredito que aprender inglês não deveria ser um privilégio de quem faz intercâmbio ou mora fora. Deveria ser uma habilidade acessível para qualquer adulto que tenha um método claro e uma rotina sustentável. Então eu quero deixar um desafio aqui para você. Durante esta semana, pare de dizer eu preciso estudar inglês e comece a dizer eu sou uma pessoa que aprende inglês todos os dias. Parece apenas uma troca de palavras, né? Mas muitas vezes é exatamente essa mudança de identidade que faz alguém finalmente parar de recomeçar do zero todo ano. Se você chegou até aqui, escreve para mim nos comentários. Ainda dá tempo. Eu quero saber quantas pessoas decidiram deixar essa crença para trás. E se este vídeo fez você olhar para o aprendizado de inglês de um jeito diferente, compartilha com alguém que vive dizendo: agora já passou a minha idade, agora eu tô muito velho para aprender inglês. Talvez essa pessoa não precise de mais tempo, talvez ela só precise acreditar que ainda consegue, que ainda dá tempo sim, e que nunca é tarde para aprender. Thank you so much for watching. I hope to see you in the next video. Take care.